glória a Deus. Irmãos, que bom esse tempo com vocês. Que bom estar com pessoas queridas, pessoas preciosas, pessoas amadas. Dizer que é uma guerra de Osasco aqui. Saí de lá umas 17 e pouco, mas é recompensador. É simplesmente maravilhoso por saber que estamos indo para contribuir para o crescimento espiritual, ministerial, intelectual da igreja, de obreiros, de pessoas que aspiram ao ministério, que já estão no ministério, ou que simplesmente desejam ter um conhecimento mais amplo das Escrituras. Então, dizer assim que é muito bom, e não importa o cansaço do trânsito, que é de lá aqui, é simplesmente um prazer, e eu me sinto privilegiado por estar entre vocês, com vocês, desfrutando aqui da alegria de estar com vocês, com o pastor Daniel, nosso professor aqui, pastor Eri, pastora Beth, enfim, cada um de vocês aqui, né, dentro da Impacto. Deus abençoe de uma forma extraordinária, amém? Eu gostaria que você apontasse para cá, tirasse uma foto, porque depois eu gostaria que você postasse essa foto no Instagram, no teu Instagram, posta lá no seu story e me marca, e coloca lá aula de teologia com o pastor Márcio Leopoldino. Isso é bom. Faz isso aí por mim. Quem pode fazer isso? Tirar uma foto, isso. Você vai tirar uma foto nossa aí de lá para cá. Não precisa ser agora. Depois você vai lá no seu Instagram, posta no seu story e me marca. Coloca aula de teologia com o pastor Márcio Leopoldino. Vai ser uma bênção para você e para mim também. Vamos entusiasmar outras pessoas a estudar teologia. Às vezes você não sente, não percebe, mas quando você faz essas coisas, você inspira pessoas a estudar, a buscar esse conhecimento também, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, tira a foto aqui, principalmente de mim, irmão. Tem que aparecer eu também na foto, né? Quem já me segue aí no Instagram? Deixa eu ver, levante as mãos. Quem não me segue no Instagram ainda? Deixa eu ver. Meu Deus, que falta de vergonha por dentro da cara. Não tem Instagram? Crie um, irmã, nem que seja só para estar lá, porque o mundo digital chegou, não retroage, não volta atrás. E mais do que nunca, quer seja quem tem um emprego lá como CLT, ou como micro, ou médio, ou macro empreendedor, não importa a área. Hoje, mais do que nunca, se exige atualização no mundo digital. E é importante estar dentro dele, que a questão só acelera ainda mais sobre isso, ok? Isso é fato, não tem como voltar mais, tá bom? Gente, antes de iniciar essa aula hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês, do dia 25 ao dia 29 de setembro, 25 a 29 de setembro, eu vou estar fazendo uma aula de escatologia no Google Meet. Vai ser sempre às 22h27. Às 22h27, de segunda a sexta. 10h27. Não atrapalha quem vem para o culto, não atrapalha as suas atividades na igreja. E outra coisa, não vai demorar muito tempo. Será menos de 1 hora no Google Meet. Quem já conhece a plataforma Google Meet? Levanta as mãos. Ok. Você vai dentro do grupo do WhatsApp, você recebe um link, você clica nele, naquele link, com o celular ou com o notebook, vai te jogar dentro de uma tela, lá vai estar eu e vários outros alunos, você pode fazer perguntas enquanto a aula está sendo dada, e vai ser até bom que você pode acelerar o curso de escatologia aqui, se você quiser, embora mais à frente ele vai ser mais amplo, é claro. Vai ser de segunda a sexta-feira, vai iniciar com eu dando a primeira aula na segunda-feira, e na terça-feira vai ser o pastor Carlos Cardoso, do Apocalipse na Veia. Ele é muito forte dentro da área da escatologia. Foi um cara que, no início, lá na pandemia, ele entregou uma profecia para o presidente Bolsonaro. Ele falou, os pastores estão te enganando, dizendo que é tempo bom, que é tempo de paz, que é tempo de tranquilidade. Não é. Deus disse que é tempo de juízo, de julgamento e de conserto. É tempo do mundo se consertar perante Deus. Ele é muito categórico nas afirmações dele. E o Carlos Cardoso é um amigo de muitos anos, de longas datas. E prega o Apocalipse do Brasil, e fora do Brasil, acostumado a ir com a caixa de som pelas ruas, pregar Apocalipse. E é um homem assim, fora de sério, e um especialista na área de escatologia. Ele vai ministrar na terça-feira. Pastor Napoleão Falcão,
Um homem que, particularmente, eu fico calado quando eu estou perto dele. Não paro para conversar. Talvez alguns aqui nem conheçam quem é Napoleão Falcão, principalmente os mais novos, mas quem vem aí da velha guarda sabe, o homem prega Apocalipse há quase 50 anos, pregando Apocalipse. Ele é lúcido, tem uma oratória, um domínio da língua portuguesa, o cara com uma fala extremamente polida, é um mestre em todos os sentidos. Ter uma aula com Napoleão Falcão, pode ter certeza, dentro da área de escatologia, é uma alegria e um privilégio que se tem. Vale a pena desmarcar qualquer coisa para participar de uma aula de escatologia com o reverendo Napoleão Falcão. E nós conseguimos uma data, ele vai estar ministrando lá também, vai ser no Google Meet. Então, como que eu faço para me inscrever, pastor? Olha, você vai ganhar um livro de escatologia digital, você vai ganhar o certificado de ter participado da Semana do Apocalipse, e eu vou mandar o link lá no grupo de teologia, você clica, se inscreve, R$ 29,90 é o valor da inscrição, só isso e nada mais, R$ 29,90 para você participar da Semana do Apocalipse. Eu acho que vai ser muito bom para o seu crescimento espiritual, ministerial e o seu nível de conhecimento sobre o livro do Apocalipse e outros textos escatológicos. Assim, você vai estar, o mais orelha seca que vai estar lá ministrando sou eu. Porque o restante, irmão, os caras são fera, os caras são bons. Então, o mais orelha lá mesmo vai ser eu. Então, eu penso que vai ser um tempo assim extraordinário. R$ 29,90, você come uma pizza hoje, amanhã você está com fome. Conhecimento. Começa dia 25 de setembro, sem ser essa segunda, agora na outra. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp. A aula de hoje é a última aula da matéria Antropologia Bíblica. E nós vamos agora abraçar aí esse pensamento teológico sobre o ser humano dentro da perspectiva divina. Ok? Então, abra aí o seu livro, por favor. Nós vamos tratar questões sobre a natureza constitucional do homem. Natureza constitucional do homem. No seu livro aí, eu não lembro em que página está. O meu, como é da primeira tiragem, a letra menor, então ele estaria na página 68. O seu, eu não sei, deve estar na 70 alguma coisa. Está escrito a natureza constitucional do homem. Oi? 96, ok. Página 96. Você pode abrir aí, ok? A natureza constitucional do homem. Vamos entender aí do que o homem é constituído. Tudo bem? Então vamos ver algumas concepções básicas da constituição humana. O que advoga, o que pensa, o que fala, a ideia tricotoma, o tricotomismo, também o dicotomismo, vamos ver aí o monismo, e se der tempo, nós vamos tratar algumas considerações aí bíblicas sobre o assunto, embora como nós vamos estar falando, a gente vai trazendo textos bíblicos, de repente não seja nem necessário, mas vamos falar tudo com base na Bíblia, ok? Então, nós fazendo um resumo da antropologia, nós temos a antropologia geral, e na antropologia geral, o homem ele é produto de uma evolução. Ele é fruto simplesmente de um acontecimento que vai se dando de forma evolucionista, ou dentro da ideia evolucionista, até chegar ao que nós temos hoje. Isso aqui é o que é defendido dentro da antropologia geral. Coloca o universo, coloca a natureza como responsável pela raça humana. Mas dentro da antropologia geral, nós temos a antropologia bíblica. Na antropologia bíblica, quando nós perguntamos o que é a humanidade, automaticamente nós estamos fazendo aí várias perguntas. Algumas delas nós já respondemos ao longo das aulas, outras nós aprenderemos hoje. Por exemplo, de onde vieram os homens? Como vieram a tornar-se ser vivente, inteligente, com habilidade e capacidade administrativa? Dentro da antropologia bíblica, nós entendemos que o homem veio de Deus, que Deus é a base, o fundamento, e que Deus não fez o homem numa forma primitiva e depois esse homem evoluiu. Pelo contrário, Deus já o coloca neste mundo na sua forma extremamente inteligente,
capaz. Ele apenas deu prosseguimento dentro da história, e com essa inteligência incrível que Deus lhe deu, ele vai desenvolvendo e contribuindo para o crescimento da raça humana na face da terra, no sentido de conquistas e invenções. Mas o homem de hoje não é muito diferente no sentido do homem criado. Ou se houver uma diferença, é só questão de informações da evolução tecnológica e o que temos nesse sentido. Mas toda a habilidade cognitiva do homem hoje não difere do homem primitivo, do primeiro homem primitivo, no sentido do primeiro homem criado. Também estamos perguntando qual é a função e o propósito da humanidade, o propósito do homem, o que se espera que o homem faça. E a verdade é que Deus colocou o homem para ser administrador. O homem é a imagem e semelhança de Deus, como nós falamos aqui, já na aula da imagem substantiva e funcional. O homem ele é espírito, o homem ele é um ser com habilidades cognitivas, capacidade de pensar, ele é um ser que tem habilidade de decidir. O homem ele é funcional, porque Deus colocou ele para administrar as coisas neste mundo, ele ser funcional. E aí isso nos leva a uma última questão relacionada ao ser humano. Qual é o destino último, final do ser humano? Ora, o homem ele foi criado para cumprir um propósito teleológico. Ele opera dentro da história para um propósito específico. Esse propósito é dominar, governar, comandar. Por isso ele é a coroa da criação, como você vê explícito aí no livro. Ele é a coroa da criação. Coroa em que sentido? Não é no sentido de um ser déspota, no sentido de um homem como Leonardo da Vinci pintou, do homem vitruviano, que era aquela ideia pinta o homem como sendo o centro de tudo, e um círculo em volta, como se tudo gira em torno do homem, com base no surgimento do humanismo, por causa se destaca a ciência evolui, começa a crescer. E na pintura de Leonardo da Vinci, quando ele pinta o homem vitruviano, não sei quem já viu a imagem, lembra? Um homem nu, com o braço aberto, e aparece um outro braço um pouco mais acima. É porque eles tentam colocar o homem em vários diâmetros, como sendo o centro de tudo. Essa é a ideia de Leonardo da Vinci ao pintar o homem vitruviano. O homem como centro. Mas quando nós dissemos que o homem é a criação de Deus, não é essa ideia do homem ser o centro de tudo, um déspota que acha que tudo gira em torno dele. Pelo contrário, é um ato de responsabilidade. O homem ele é coroa da criação, no sentido que ele é superior aos animais, ele é superior à natureza, ele é superior ao universo, e Deus coloca o homem com uma função: governar, administrar, cuidar de tudo. Por isso o homem tem uma responsabilidade com a ecologia, o homem tem uma responsabilidade com a natureza, o homem tem uma responsabilidade com os animais, o homem tem uma responsabilidade para o bem-estar da sociedade, para o bem-estar do mundo. Por isso, nós termos essa responsabilidade como cristãos, como teólogos, de dentro da sociedade, temos um papel a cumprir. Então, na empresa onde você atua, você emitir menos gases poluentes, o trabalho que você faz, ser não apenas para glorificar a Deus, mas para o bem-estar do teu próximo. Isso é responsabilidade daquele homem que é a coroa da criação divina. É da responsabilidade humana cuidar bem dos animais, não agredir a natureza. Por quê? Porque tudo isso foi criado por Deus, e Deus nos dá essa responsabilidade como coroa da criação. Nós somos superiores a tudo isso para administrar. E quando nós não fazemos isso bem, nós vemos esses elementos que foram criados por Deus, a natureza, pedindo conta à raça humana. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Então, nós vimos um furacão recente agora que passou pela China. Nós vimos no Rio Grande do Sul, agora recente, enchentes levando os carros, pessoas em cima dos tetos do carro. Nós acabamos de ver em Marrakech, que é a cidade capital de Marrocos, não é a capital, mas na verdade está em Marrocos. Nós vimos também como que foi devastado, mais de 2.000 pessoas morreu numa catástrofe que tem menos de 1,5 semana que aconteceu. E está acontecendo uma série de catástrofes pelo mundo,
E as pessoas perguntam, o que está acontecendo? É a conta chegando. A natureza reclamando o maus cuidado que o homem teve para com ele. Então, ser a coroa da criação não é a ideia déspota, de que orgulhosa, soberba, arrogante, não é de que eu sou inteligente, eu posso fazer tudo. Não é aquele humanismo, como Leonardo da Vinci pinta no Homem Vitruviano, do homem ao centro de tudo, não é nesse sentido. Mas o homem coroa da criação, ele é responsável para cuidar de tudo nesta terra. Esse é o pensamento. Esta é a ideia dentro da antropologia bíblica. Então, além de um propósito, o viver humano é teleológico, caminha para um propósito, tem um propósito específico, ele também existe dentro dele um propósito, e ele caminha dentro de um plano escatológico. Ele caminha para o fim. No fim, para esta terra como a conhecemos, para o estabelecimento do governo eterno do reino de Deus. E aí, nós precisamos isso aí entender, qual é o destino último da raça humana. Um dia, antes de Jesus voltar, o corpo desce ao pó da terra. E aí vem a pergunta, e o espírito? E a alma? Como fica nessa questão? O primeiro slide não apareceu, eu achei que estava na tela. O primeiro slide. Mas nem precisa, só dar uma passadinha pelo primeiro. Isso, só joga o primeiro aí. Ok? Só para depois quem vê o link poder pausar na hora que a gente vai assistir na aula depois. Ok, pode prosseguir. E aí, nosso próximo slide. Então, o homem ele caminha para um fim último. Nós precisamos entender. O corpo hoje, se hoje o corpo desce ao pó da terra, e a alma, e o espírito, como fica? E aí nós precisamos entender a natureza constitucional do homem. Como o homem foi constituído, como o homem foi feito. Nós já entendemos que não somos fruto de uma evolução. Já entendemos que viemos a essa terra criado por um Deus perfeito e com um propósito, com uma missão. Agora, obrigado, pastor. Agora, vamos entender aí a natureza humana, como ela foi constituída. Então, a constituição humana é ainda outro tema levantado pela pergunta: quem somos? Então, somos um todo unitário, que é o que propõe e pensa o monismo. Somos formados por dois componentes, é o que pensa o dualismo, o dicotomismo, aliás, é o que pensa o dicotomismo, que o homem é corpo e alma, o alma barra espírito aí, porque no dicotomismo, alma e espírito é uma coisa só, ou somos tricotomismo, o homem é corpo, alma e espírito. São coisas que nós pensamos ou passamos a pensar, a analisar, enquanto estudamos dentro da antropologia bíblica sobre a natureza constitucional do homem. Então, no monismo, o homem é uma coisa só. Existe uma integralidade da pessoa. No monismo não existe corpo, alma e espírito como três coisas distintas. No monismo é uma coisa só. No dicotomismo, o homem ele é corpo e o homem é espírito, que ele também chama de alma. Por isso que está corpo, alma, barra espírito. Porque no dicotomismo, o homem é composto dessas duas, faz parte do processo da formação da natureza, da constituição humana. Ele é matéria e ele tem uma outra substância que é o espírito, ou a alma. No tricotomismo, o homem ele é corpo, mas ele tem interligada, o espírito e a alma. O espírito e a alma estão interligados dentro do tricotomismo. De maneira que, quando o homem morre, o corpo desce ao pó da terra, o espírito e a alma estão juntos quando vão a Deus. Isso aqui é o pensamento dentro do tricotomismo, ok? Então, analisando a partir disso daí, vamos primeiro dar uma analisada na questão do monismo. Vamos ver um pouco aí sobre o monismo. E aí você pode tomar aí no seu livro mesmo. Pronto, temos aí na tela. Então, o monismo ele refere-se à visão
que apresenta uma compreensão unitária da natureza humana, em contraste com o dualismo e o tricotomismo, que divide a natureza humana em duas partes distintas, ou três, no caso do último. Então, o monismo argumenta que a Bíblia, eles argumentam, que a Bíblia ensina que o ser humano é uma única forma e de forma integrada. Segundo eles, não há uma divisão rígida entre corpo e alma, e espírito, no caso. Então, os defensores do monismo acreditam que a Bíblia não ensina que a alma seja separada do corpo, mas que a pessoa é uma unidade indivisível de corpo, mente e espírito. Bem, nós não podemos até dividir a natureza constitucional humana, mas a Bíblia pode. E a Bíblia diz no livro de Hebreus 4, versículo número 12, que a palavra de Deus, ela divide. Ela diz que ela vai até, a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Aqui nós vamos ver três. O juntas e medulas faz da parte material, fala da parte corpórea. Divisão entre alma e espírito. Então nós temos alma e espírito, dois. Juntas e medulas, falando da parte corpórea. Então o homem é trino. A Bíblia mostra o homem dessa forma, dicotoma, partindo deste texto, ok? Depois nós vamos ver alguns argumentos a mais sobre o dicotomismo. Lembrando que monismo para nós, dentro de uma teologia saudável, o monismo é classificado como uma heresia, um ensinamento, falando de heresia, dessa palavra no contexto mais atual, no sentido de é um ensinamento distorcido. Nós, dentro de uma teologia saudável, ortodoxa, nós não defendemos, não cremos, nós não acreditamos no monismo, não acreditamos nesse sentido de que viola a ideia do homem ser corpo, alma e espírito, não ser desintegrado como advoga o monismo. Nós não acreditamos nisso. Por isso o monismo é classificado como uma heresia. Quanto ao dicotomismo e o tricotomismo, ainda que os dois pensamentos se diferem, todavia, porém, não é classificado como uma heresia. Quem defende o dicotomismo, como também não é classificado como heresia quem defende o tricotomismo. Os mais, o pentecostal, os neopentecostais, normalmente advoga a ideia do tricotomismo, que o homem é tricotomo, corpo, alma e espírito. Partindo do texto Hebreus 4, verso 12, de 2 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, onde responsabiliza Deus pela obra da santificação no homem, diz: o Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele faz questão de colocar essa separação. E dando a Deus, atribuindo a Deus a responsabilidade da santificação, e diz: Deus santifica o homem no corpo, na alma e no espírito. Ok? Então, existem argumentos que defendem o tricotomismo e argumento que defende o dicotomismo. Tanto um quanto o outro tem bons argumentos. E se você optar pelo dicotomismo, não tem nada demais. Não será classificado como herético. Se você optar pelo tricotomismo, também não tem problema. Porque essas duas oposições pensam do mesmo jeito, no sentido de não ser heresia, o pensamento de um ou do outro. Mas ambos, tanto o primeiro quanto o segundo, defendem que o monismo é uma heresia. Isso sim. Os pentecostais normalmente são tricotomo. São raros, às vezes, que você encontra um pentecostal que estudou a teologia. São poucos os casos em que eles se identificam como dualistas. Mas existem pentecostais dualistas. Já o presbiteriano, às vezes os batistas, você encontra eles como dualistas. Você encontra esse pessoal aí sendo dualista. E não tem nada, e não tem problema. Não há problema nenhum em pensar assim. Porque existem argumentos, tanto para um, quanto para o outro. Fez sentido para você? O monismo que é complicado.
Então, a ênfase aqui do monismo está na totalidade do ser. O monismo enfatiza a importância de considerar a pessoa humana em sua totalidade, em vez de separar o corpo como algo inferior ou prejudicial. Eles consideram que se separar, eles estão colocando o corpo como inferior e prejudicial, enquanto que o espírito e a alma seria superior no pensamento deles. Por isso, eles dizem não separar. E aí, dentro do monismo, nós temos que são dois ramos, né? Que é chamado tanatopsirismo. E temos uma outra forma de pensar, que é o psicopsirismo. O que seria isso? No tanatopsirismo, ele acredita o seguinte, que uma vez que a pessoa morreu, acabou. Já na outra opção, psicopsirismo, eles acreditam na morte da alma, no sono da alma ou na morte da alma. Essa ideia teve alguns debates lá no primeiro, segundo século da igreja, mas depois, a partir de 1844, quando um homem chamado Guilherme Miller, ou William Miller, ele pregava o advento acreditando que ele era da igreja batista, e ele acreditava piamente que Jesus voltaria em 1843. E proclamando essa mensagem dentro dos Estados Unidos da América, da volta de Jesus Cristo em 1843, preparou os americanos do norte e outros que ouviram essa mensagem para a volta de Cristo. Chegou em 1843, Jesus não veio, ele adiou para 1844. 1844, Jesus também não veio. Aconteceu suicídios dentro dos Estados Unidos. Pessoas que haviam vendido propriedades, vendido seus bens, ficaram totalmente pobres. Pessoas chegaram a ficar loucas, ficaram doentes emocionalmente. E ali foi um período conhecido como o grande desapontamento. Então, é nesse tempo que surge uma ideia, por quê? No desespero, para querer achar uma resposta para a vergonha que estavam passando, foram orar. E é perigoso o desespero de um homem, o desespero de uma mulher, é perigoso o desespero de um grupo religioso, quando eles querem resposta por ter tentado contra algo que é prever a volta de Cristo, sem consistência ou sendo radicais, porque Jesus deixou bem claro, com relação à volta do Filho do Homem, o que nós teremos é sinais. Mas a data específica, nenhum líder religioso tem autonomia, autoridade para dizer, para prever. O que nós temos são sinais que evidenciam a volta de Cristo. Seja eles na esfera física, social, religiosa, mas dizer exatamente a data, não podemos. Não temos como. Ninguém tem autoridade para isso. Então, diante da grande frustração, começaram a orar, mas em desespero, para tentar explicar o problema diante de uma sociedade. Não é como hoje, mas imagine, em 1844, a tecnologia não estava como está hoje, mas para a repercussão que virou, e a quantidade de pessoas que se suicidaram. Os cristãos da época foram colocados contra a parede nos Estados Unidos da América. E diante do desespero, alguém trouxe um pensamento teológico. Qual foi o pensamento? Não. Jesus, na verdade, ele não viria em 1844. Em 1844, ele saiu do santo lugar e entrou no Santo dos Santos para começar uma análise investigativa das pessoas. Aqueles que morreram através dos séculos, que morreram em Cristo Jesus, ou com uma vida servindo a Deus, ou tentando servir a Deus, agora Jesus está examinando no livro das obras, da consciência, cada um desses, para ver quem poderá entrar no reino dos céus. Partindo desse pensamento, os que defendem essa ideia, que normalmente defendem a ideia monista, os que defendem essa ideia, automaticamente tira um pouco da certeza da salvação. Todo cristão, pastor Daniel, se eu chegar a ele e perguntar, você acredita na sua salvação hoje? Qual seria a sua resposta? Sim. Todo cristão tem que acreditar na sua salvação. Tem que acreditar que está salvo agora.
hoje. Por quê? Alguém pode dizer por quê? Se Jesus voltar agora, tem que estar convicto. Mais alguma contribuição? Salvação é pela graça, não pelas obras. Mais alguma contribuição? Faz favor, pastor. Por favor, me ajude aqui. Jesus, ele fez o seguinte. Aliás, Paulo escrevendo uma de suas missivas, uma de suas cartas, ele diz que uma pessoa, ao entregar a vida dele para Cristo, ele recebe o penhor da salvação. Receba isso aqui. O penhor é uma garantia. Jesus está dizendo assim, eu estou te dando uma garantia que você está salvo. Qual é a garantia? Eu estou te dando o meu Espírito. Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. O Ruach HaKodesh Elohim, o Espírito Santo de Deus. Estou te dando meu Espírito. Isso aqui, o Espírito Santo, é a garantia de que ele está salvo. É o penhor. Quem é da época mais antiga, e não que nós sejamos tão velhos, mas houve uma época, quando ia se comprar alguma coisa, aceitava-se penhora. A penhora era uma garantia de que a outra pessoa iria voltar para pegar aquilo que havia deixado de penhora, dando aquilo que era de legitimidade da pessoa. Então, quando a Bíblia diz que nós temos o penhor da salvação, é o Espírito Santo, ele é uma garantia. Jesus está dizendo, você está garantida a tua salvação. A maior prova disso é que você tem o Espírito Santo. Só que no monismo, obrigado, pastor. No monismo, não existe essa garantia. Por que não existe essa garantia? Porque o monismo acredita no que nós chamamos da morte da alma. No monismo, se há uma integridade, se não existe uma divisão de corpo, alma e espírito, então quando a morte chega, automaticamente a alma morre. Porque se é uma integridade e não se divide os seres, então na morte, a alma também morre. O pensamento, a ideia de que a alma é mortal, que a alma morre. Nesse sentido, a teologia monista, quem acredita nela não tem certeza da sua salvação. Porque está dentro do juízo investigativo, que Jesus está no Santo dos Santos, sai do Santo para o Santo dos Santos, e está sendo feita a investigação. Se a pessoa pode ser, será salva ou não. Está sendo analisada as obras dela. Então, a alma está morta. Uma parte do monismo morreu, acabou. A outra parte acredita que haverá uma ressurreição no final. Porque esse apagar do psico, da psirre no grego, do psique no português, ou mais aportuguesado, do psique. Porque dentro de uma ideia antropológica da alma, é colocada a alma apenas como sentimento, sede de emoções. E é isso, mas além. A alma não é apenas a mente, ela está conectada com a mente, mas ela não é só isso. Por que não pode ser só isso? Porque quando o corpo morre, a mente morre, pelo menos no aspecto biológico, o cérebro. O aspecto biológico, o cérebro morre. E é no cérebro que se subdivide a parte frontal, que é a parte vou fazer, vou para cima, vou realizar, parte frontal. Parte meso, no meio, límbico, é onde se tem as ideias. Lado direito é a parte emocional, lado esquerdo é a parte razão. Então, nesse cérebro biológico, com 1 quilo de peso, mais ou menos, alguns chegam a ter 1,3 kg, dependendo do crâniozinho, chega a 1,3 kg. O cérebro da mulher, não se sabe por quê, ele é menor, no sentido de peso, do que o cérebro do homem. É por isso que dentro da antropologia pode ser debatida. Não tem como colocar um homem para competir com uma mulher para competir com um homem.
dentro de esportes. Por quê? Porque na estrutura física, a mulher não detém as mesmas forças que o homem. Portanto, é antiético, errado, colocar, por exemplo, na luta, na arte marcial, ainda que o homem e a mulher, os dois sejam faixa preta em jiu-jitsu, porém, a estrutura física do homem, e não só o cérebro, no sentido de, não habilidades para aprender ou para ensinar, mas no sentido de estrutura, do homem é superior. Questão de força física. Entende? Existe uma ideia por aí de que a mulher é o sexo frágil, a mulher é mais frágil. A mulher é mais frágil do que o homem no sentido de força física. É uma ilusão acreditar que a mulher é mais frágil do que o homem no sentido emocional, no sentido intelectual. Isso aí é um engano. Deus fez eles um para completar o outro. A questão é que a mulher ela é boa numa área e o homem em outra. E Deus não fez para eles serem divididos, Deus fez para eles se completarem. Deus não fez eles para serem inimigos, para viver se degladiando entre si. Isso aí é um pensamento dentro da sociedade, de alguns grupos humanistas, de alguns grupos que querem separar e colocar aquilo que Deus criou como inimigos. Deus não criou o ser humano para isso. Esse não é o propósito. Então, dentro do monismo, nós temos aí a desesperança por causa do juízo investigativo. Não tem como você acreditar que você está salvo agora, se a alma morre. Porque se o corpo morre, e é uma integridade do monismo, se o corpo morre, a alma morre. E aí tem que esperar uma ressurreição da alma para ver se ela entra na vida eterna. Normalmente, você tem hoje, dentro da teologia, pessoas que advogam esse pensamento monista, que nós classificamos como uma heresia, um ensinamento distorcido. Pergunte. Como? Não, eles não matam, é integral. É uma coisa só. O homem ele não é definido em corpo, alma e espírito. Dentro do monismo, o homem ele é um ser integrado. Corpo, alma e espírito é uma coisa só. Por dicotomismo e o tricotomismo. Porque, embora não cabe a mim fazer a divisão, mas a Bíblia, quem tem autoridade para dividir é a Bíblia. E aí a Bíblia faz questão de mostrar corpo, alma e espírito, como o tricotomismo divide, ou o dicotomismo, corpo, espírito e alma sendo um só, dentro do dicotomismo. No tricotomismo, espírito e alma estão interligados, de maneira que quando morre o corpo físico, o espírito e a alma estão juntos, portanto volta a Deus que o deu. Quando você lê Eclesiastes, e o espírito volta a Deus que o deu, que espírito que volta? O espírito de quem? De que tipo de pessoa? Porque tem pessoas que acham que o espírito que volta a Deus que o deu é o espírito ímpio. O espírito ímpio não tem como ir a Deus, porque ele não está salvo. Então o espírito ímpio não vai a Deus. O espírito ímpio vai ao inferno para aguardar juízo final, julgamento final. O espírito que volta a Deus é o espírito do homem. No caso do espírito e a alma, o corpo desce ao pó da terra, o espírito e a alma que estão juntos, interligados no tricotomismo, é esses que voltam a Deus. Porque alguns acreditaram ou acreditam que o homem, o corpo vai ao pó da terra, o espírito volta para Deus. Quer dizer, do justo e do injusto. Então quer dizer que o injusto está salvo, se o espírito dele voltar a Deus. Se for dicotomo,
e o espírito volta a Deus. Se o corpo desceu ao pó da terra, o espírito voltou a Deus, então ele está salvo. Se for tricotomo, o espírito e a alma estão juntos, na tricotomia, então o espírito volta para Deus. Então quer dizer que está salvo o espírito do ímpio, já que na tricotomia o espírito e a alma do ímpio estão juntos, não se separa, e no dicotomismo, o espírito e a alma é um só. Não estão juntos, é uma coisa só. Então, em ambos os casos, o espírito volta a Deus. E se eu acreditar que se refere a esse texto de Eclesiastes ao ímpio, ou a toda a raça humana, eu estou dizendo que o ímpio está salvo sem Cristo. Que aí eu caio dentro de um ponto da teologia dos que creem na salvação universal. Que é os que acreditam que todo mundo será salvo. Pergunte. Sim. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Não, na verdade, não complicou. Na verdade, o que acontece? O pastor... A pessoa do pastor Marinaldo, meu amigo, meu irmão, a quem considere respeito. A sua afirmação, não a pessoa do pastor, a sua afirmação, a sua colocação, ela estaria errada. Ok? Pastor Marinaldo, uma pessoa incrível, maravilhosa. A sua colocação estaria errada. Por quê? Vamos lá. Quando Deus vai formar o homem, começa assim, Gênesis capítulo 1. Você vai encontrar, nós vamos pegar 3 palavras. Nós vamos pegar a palavra Neshma, Nefesh e Ruah. Ok? Gênesis capítulo 1, versículo 27 e Gênesis capítulo número 2. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, Tselem no hebraico, imagem. Nós já explicamos, imagem substantiva e funcional, ok? E demut, semelhança, ok? Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, está falando da estética, está falando do corpo, da matéria, pegou os elementos químicos, que é o que está presente no corpo humano, ferro, hidrogênio, oxigênio, etc. Pegou a matéria, formou o homem, ok? A parte material, a primeira substância, o que nós chamamos de substância, a primeira substância, material. Quando a Bíblia diz que ele soprou, a palavra soprou aqui no hebraico é Neshma, soprou, Neshma. E ele se tornou alma vivente, ou se tornou um ser vivente, que é o termo hebraico original, se tornou um ser que vive. Se tornou um ser que vive, um ser vivente. A expressão aqui de ser vivente é a mesma usada para os animais. Os animais são seres que vivem, ok? Os animais são seres que vivem. Então, em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, verso 7, nós vemos o corpo e nós vemos a alma. Neshma, soprou, a alma vivente, Nefesh. Não, ok, é isso aí, porque é isso que advoga o dualista. É isso que advoga o dualista. O dualista diz assim, quando Deus soprou, ele se tornou alma vivente. Agora a questão é,
ele é uma alma vivente ou ele possui uma alma vivente. Se ele é uma alma vivente, defende-se a ideia do monismo. Uma coisa só, integridade. Ou se ele se tornou. Agora o homem possui uma alma, é diferente. Então ele é um corpo e ele possui, ele tem uma alma. Porque se ele é uma alma vivente, aí é monismo, você cai no monismo. Não é integridade. Mas ele possui uma alma, ele tem essa alma, que é coisa distinta. Só que a revelação bíblica é progressiva. Aí quando você abre o livro de Zacarias, quem quiser tomar aí, Zacarias capítulo 12, o versículo do número 1, falando da criação, surge o termo ruach. E a palavra ruach no hebraico, ruach, no hebraico, ela é usada para três, ela tem uma conotação tripla. O ruach, quem pegou aí Zacarias 12? E para mostrar que está falando da criação, o texto começa dizendo: o Deus que criou os céus, que desde o princípio fundou a terra, e que fez o homem. Zacarias 12, 1 em diante. Pronto, pode parar aí. O Senhor que formou, passado, os céus, que estendeu os céus, que formou a terra, passado, e que fez o homem, não está falando dos dias de Zacarias, está falando do passado. Formou o homem e pôs nele o ruach, ali espírito, é ruach, e pôs nele o espírito, ruach. Ok? E pôs nele o espírito. Aí a palavra ruach, ela é usada para Espírito Santo, ela é usada para fôlego, o espírito humano. Sim, sim. Sim, não tem problema. O que eu estou dizendo é que a Bíblia mostra o Neshama, no sopro, que consequentemente ele vira o Nefesh, ele passa a possuir uma alma, o corpo passa a possuir uma alma, é um ser vivente. E Zacarias diz que também ele é um espírito, que Deus soprou o espírito. Então o homem ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. São três palavras hebraicas que surgem aí. Nós temos o antropos do grego, o Adam, falando do humano. Nós temos o Nefesh, o Nefesh, que é o para a alma, e o Ruach, para o espírito. Contexto de Zacarias. Então nós temos o homem sendo trino. Agora, um exemplo, o senhor teria que escolher uma das opções. Teologicamente falando, não tem como o senhor ficar no cima do muro. Ou o senhor é dicotomo, ou o senhor é monista, ou o senhor é tricotomo. Se o senhor for monista, o senhor acredita que tudo é uma coisa só. Nesse sentido, morreu agora o corpo, o senhor acredita que a alma morre junto. Em uma área acabou tudo, na outra aguarda essa alma uma ressurreição. Na integridade do monista, nesse sentido haverá uma salvação para o corpo, a alma e para o espírito no futuro. Se você for dicotomo, então o corpo desce ao pó da terra, como o espírito e a alma é uma coisa só, então o espírito volta a Deus. Se você acreditar que é o espírito do ímpio também, então você está dizendo que o ímpio foi salvo. Já que espírito e alma, só para você entender, já que espírito e alma é uma coisa só, no dicotomismo. Se o senhor falar, não, eu sou tricotomo. No tricotomismo, o espírito e a alma não se separam. Eles estão interligados. Eles não são um só, mas eles estão interligados. Não se separam. Se eles não se separam, no corpo, quando vai ao pó da terra, o espírito e a alma voltam a Deus. Se eu acreditar que o ímpio, o espírito dele volta a Deus, e a alma está junto dentro do tricotomismo, então ele está salvo.
Ele está salvo. Ele moldou o espírito humano. É isso aí. Ele moldou o espírito humano. Ok? Então ele moldou o espírito humano no ser humano. Então eu advogo a tricotomia. Se você quiser advogar a dicotomia, não tem problema. Essas duas aqui não existe heresia em defender uma ou outra. A heresia está em ser monista. Aqui que está o problema. No monismo. Porque em um caso do monista não há uma esperança final, e na outra tem essa morte da alma na morte do corpo. Ok? Todos aqui, todos ligados? Então nós entendemos que existe esse pensamento monista, que integra tudo. Nós temos o dicotomismo, que acredita que existe um corpo e uma alma, ou o corpo e um espírito, sendo ambos uma coisa só. E o tricotomo, que acredita em corpo, alma e espírito, estando a alma e o espírito interligada. Na morte do corpo físico, espírito e a alma, já que estão interligados, vão a Deus. E aí você vai ter que escolher uma dessas para se posicionar. Porque não existe uma outra opção dentro da teologia. Então a análise estudada ao longo de vários anos te dá essas três. De forma duas saudáveis e uma como heresia, que seria o monismo, que eu não acredito que você vai querer fazer parte. Agora, nós vamos fazer uma análise mais dentro do sentido do dicotomismo e do tricotomismo, na revelação progressiva através do tempo das partes substancial. Então, nós precisamos entender quando a palavra alma e espírito aparece, ou seja, tem hora que a Bíblia está falando do que está acontecendo com o homem, usando a expressão alma. Tem hora que usa a expressão espírito. Para o dicotomo, quando tem textos que falam, por exemplo, da salvação ou da condenação, no sentido pós-morte, em textos que surge a palavra alma, em outros textos que surge o termo espírito, para o dicotomo isso é uma forma dele afirmar que só existe essas duas substâncias, matéria e espírito, ou alma. Eles só estão dizendo que em alguns textos é manifestado esse ser sendo chamado de alma e ora sendo chamado de espírito, mas sendo os dois uma coisa só. Para o tricotomo, quando surge textos falando de alma, textos falando em nome do espírito, em alguns casos estão se referindo aos três distintos, corpo, alma e espírito. Em outros casos você tem que olhar a inferência do texto, o contexto em que está sendo falado, para você compreender do que está sendo falado. Por quê? Porque a palavra alma na Bíblia pode se referir a uma pessoa, no sentido físico. Eu digo, hoje 3 almas aceitaram Jesus. O que é que eu estou dizendo? Que 3 pessoas aceitaram Jesus. Ok? Mas eu posso dizer, a minha irmã ou meu irmão chegou ao templo e estava com a alma angustiada. Aqui eu já não estou falando mais da pessoa no sentido de matéria, o todo, mas eu estou falando do estado emocional dessa pessoa. Ok? Fez sentido? Estou falando do estado emocional. Tem texto bíblico que a palavra alma, ela é expressada como coração, rins, as partes mais internas do homem. As partes mais internas do homem, porque houve um tempo que acreditava-se que a sede das emoções era o músculo, coração, ou as partes mais internas do homem, as entranhas. Ok? Com o passar do tempo, se chegou ao entendimento que vai além disso. Então tem hora que quando surge a expressão alma, está falando da pessoa.
Tem hora que está falando do seu emocional, seu estado emocional. E tem hora que, quando referência à conexão com Deus, também está falando de alma. Aí você tem que fazer o quê? Ler o contexto do texto. Por exemplo, se você pegar o livro de Eclesiastes, de Salomão, e analisar o contexto, quando ele diz o Espírito volta a Deus que o deu, em que contexto ele está falando? Primeiro, o judeu não tinha uma revelação plena, completa da vida após morte. Nos dias de Salomão, que é 1000 antes de Cristo, e mais precisamente até os dias de Jesus, eles não tinham um pensamento claro de como seria o estado intermediário dos mortos, depois que o homem morria. Salomão, ele emprega o termo, dizendo que debaixo do sol há esquecimento total após a morte. O monismo pega esses textos de Eclesiastes, por exemplo, para dizer, está vendo? A alma morre. Por que que morre? Porque Salomão está dizendo que não há lembrança para quem morre. Mas em que contexto Salomão está falando? Não há lembrança nesta terra, na vida, tanto que ele usa a expressão debaixo do sol. Então ele está falando para quem? Para quem está sobre a terra, para quem está vivendo aqui na terra. Quem morreu não tem lembrança, nesse sentido, e não que a alma morre, como propõe o monismo em uma dos seus pensamentos. Então você tem que ler o contexto, primeiro. Segundo, você tem que analisar como que o judeu pensava na vida após morte. Nos dias de Salomão, ele não tinha a mesma crença que eu e você temos hoje, no estado intermediário dos mortos, na vida após morte. Ele não tinha a revelação plena que nós temos. A igreja tem uma revelação plena, por quê? Porque quando chega nos dias de Jesus, quando chega nos dias de Paulo, 1000 anos depois de Salomão, 1040 anos após Salomão, Paulo, 1000 anos depois de Salomão, Jesus, 1040 e poucos anos depois de Salomão, Paulo vai chegar e ele vai elucidar. Ele vai dizer o que acontece no estado intermediário dos mortos, depois que o homem morre. Então o que é que nós estamos entendendo? Que a revelação, ela é progressiva. Você vai ler a Bíblia, entenda que a revelação é progressiva. Quando Deus cria Adão e Rava, Adão e Eva, quando Deus cria eles, quando Caim mata Abel, quando Sete nasce, da perspectiva de Eva, seria Sete o Messias, seria Sete o Salvador, seria Sete aquele que cumprisse a profecia que Deus tinha dito. Mas por quê? Porque a revelação é progressiva, está sendo construída. Quando você vai ver, por exemplo, com relação à chegada do Messias, a primeira profecia falada para Adão e Rava, para Adão e Eva, vai dizer o seguinte: é um descendente da mulher. Então poderia ser qualquer mulher. Poderia ser uma mulher que no futuro viria dos egípcios, dos assírios, dos caldeus, ok? Dos hititas, ou dos judeus. Isso no futuro. Passa mais um tempo, a revelação, ela vai aumentando. O conhecimento vai se ampliando. Aí, vem Abraão. Aí para Abraão Deus disse: na sua descendência será bendita todas as famílias da terra. Aí a revelação é progressiva, ela se estendeu, ela aumentou. Está dizendo agora não é de um descendente da mulher, pode vir de qualquer mulher, é de uma mulher específica. É da descendência de Abraham, ongoing, o pai das nações. Não é de qualquer um. Só que poderia ser de qualquer um dos descendentes de Abraão. Abraão tem Isaac, depois Jacó. A profecia se repete em Jacó, dizendo do Salvador que chegaria. Porém, quando chega em Jacó, a revelação aumenta sobre o Salvador. Aí diz o quê? O cetro não se afastará de Judá, até que venha Siló, até que chegue o Messias.
Aí a profecia, ela encurta, ela estreita mais. Ela não é agora de todas as mulheres, pode ser em qualquer mulher, dita para Eva. Não é agora para qualquer descendente de Abraão. Quando chega Jacó, a revelação estreita diz, não, é da tribo de Judá que o cetro não vai sair. Quando Jacó ora abençoando os seus descendentes. Então agora pode vir de qualquer um da tribo de Judá. Só que chega mais à frente, Deus chama Davi. E não é de qualquer um da tribo de Judá. É da casa de Davi. Olha como que a revelação é progressiva. Deus não revelou tudo no início, está sendo construído. A história bíblica, a história da raça humana, o esclarecimento dos assuntos bíblicos, ele é progressivo. É por isso que a teologia sistemática se ocupa em forma sistemática organizar os assuntos. Porque a revelação é progressiva. Chega uma hora que não é apenas da descendência de Judá. Ou seja, vem de Davi. Mas agora não é só da descendência de Davi, tem algo além. É identificada a cidade. Não, vai ser lá em Belém que ele vai nascer. Então a profecia já está estreitando, apontando o local agora, geográfico, em de Belém. Aí começa a mostrar as tentações, os levantes, como o inimigo tentaria destruir isso. Aí mostra na profecia a fuga para o Egito. Em todo o Velho Testamento, Oséias diz, do Egito chamei meu filho. E depois diz que ele seria chamado Nazareno, que ele ia habitar em Nazaré. Mostra a mudança dele de cidade. Então você está entendendo que a profecia, você está entendendo que a revelação, ela é progressiva? Assim é a ideia da morte para o judeu. O judeu não tinha um esclarecimento total. Nos dias de Salomão, a ideia da raça humana findava-se ali, no túmulo. Mas a revelação vai vindo aos poucos. Então quando Salomão fala do espírito que volta a Deus que o deu, olha o contexto. Agora, vamos ver quando a Bíblia fala de alma, se referindo, não mais àquela parte que faz parte das minhas faculdades pensantes, a minha capacidade volitiva de decidir, de pensar, minha capacidade inteligente de aprender, de ensinar. Agora, a alma como pessoa. Aí você pega, por exemplo, Ezequiel 18. Abre Ezequiel 18. Alguém encontra o texto aí que diz, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18. Aí você tem que pegar vamos pegar o contexto. O que é o contexto? É o que vem antes e depois do texto. Aí o que vem antes do texto começa dizendo bem assim. Deus diz, nunca mais vocês vão usar esse provérbio. Qual o provérbio? Que o pai comeu a uva e os dentes dos filhos estragaram. Deus diz, vai chegar um tempo que cada um será responsabilizado pela ação. Então o pai errou, ele paga. O filho errou, ele paga. Aí ele emprega o termo, a alma que pecar, essa morrerá. Leia o contexto todo para você ver. Não está falando de alma de sede de emoção. Está falando do todo que Deus entrega a juízo. Em que contexto está dizendo? Quando o povo de Israel está dentro, o povo dos judeus está dentro do Império Caldeu, cativo por terem pecado contra Deus. Um monte de gente tinha morrido na primeira invasão de Nebuzaradã. Na segunda invasão, mata mais gente, leva Ezequiel cativo. E agora Ezequiel tentando entender o contexto, Deus começa a falar dos pecados praticados. E por que ele entregou cada pessoa ao juízo. Porque a reclamação dentro do texto é, mas o inocente paga pelo culpado. Eu disse, calma aí. Vai chegar a hora que o inocente não pagará pelo culpado. Aquele que pecar, aí a expressão alma, não é sede de sentimentos, não é a parte intermediária que conecta com o corpo e com o espírito, não é a parte intermediária, aí está se referindo à pessoa. Então a pessoa que errar, cada um vai ser responsabilizado.
Deus está dizendo, você será responsável pelos seus atos, você pelos seus e você pelos seus. Então em Ezequiel 18, não está falando de condenação eterna. Está falando de estado nessa terra, em decorrência das suas ações. Aí o que você tem que fazer sempre? Ler contexto, inferência, que está nas entrelinhas, submeter a sua ideia ao chamado crítica textual. Aí, a partir daí, você passa a ter um melhor entendimento. Fez sentido para você? Se você continuar, por exemplo, em Mateus, capítulo 10, o versículo de número, acho que é 38, 10, 28, alguém leia aí, por favor. Por que eu estou falando isso? Porque o dualista usa esse texto e coloca dentro da sua interpretação, sem analisar totalmente o contexto. Vamos lá. Observa que a alma não... Olha o que o texto está dizendo. Não tema os que matam o corpo e não podem matar a alma. Está falando de quem? Quem é que pode matar o corpo e não pode matar a alma? O homem. Aí alguém está dizendo, então quer dizer que a alma pode morrer? Olha o que o texto continua dizendo. Teme antes aquele que pode fazer perecer, sofrer. A questão é que a palavra perecer aí no hebraico não é no sentido de extinguir. A palavra perecer aí no hebraico, ela é a mesma palavra que é usada para o filho pródigo que foi. É a mesma palavra hebraica. A mesma palavra usada para a ovelha que se perdeu. É a mesma palavra usada para o odre que se rompeu. O termo grego aí é apólime. Perecer, apólime. Não tem mais aquele que pode fazer perecer. Apólimer no grego. E apólimer no grego não é no sentido de extinção, de destruição total, de aniquilação. O termo aí, apólime no grego, é no sentido do que se perde, mas que pode voltar. Que é o que é usado no filho pródigo, que vai e volta, na ovelha perdida, ou que é usado no sentido do odre, que pode perecer. Então o perecer não é no sentido de se acabar, de se extinguir. Tornar inútil. Você está entendendo? Então não é no sentido de morte da alma. A ideia de que a alma morre, que a alma é mortal. Não é nesse sentido. A alma, ela não morre. A alma não pode morrer. E aí, vamos fazer uma análise aí. Quando nós falamos da alma, puder voltar lá o slide que estava. O que nós precisamos entender, irmãos? A alma, ela define quem é, ou quem a pessoa é. O Salmo de número 103, a estrofe 1. Terrilim 103, estrofe 1. A alma, ela é a parte que sente as emoções, que raciocina, que tem vontades. Então quais são as faculdades da alma? A faculdade volitiva. A alma tem vontade, a alma tem desejo. A alma é a parte emotiva, ela tem emoções. A alma ela é a parte intelectual, ela tem pensamentos, intelecto. Mas a alma não é apenas, somente a mente. Ela está ligada, conectada à mente. Agora, é essa alma
que dá significado para a matéria. A alma, ela é o intermediário. O espírito, que é a parte que conecta com Deus, o espírito é a parte que se conecta com Deus. Então eu tenho o espírito que conecta com Deus, o corpo que conecta com a matéria, e a alma é intermediária, que faz com que a vida que se tem do espírito com Deus se torne um sentimento, uma experiência pessoal do dia a dia. Vou repetir. O espírito conecta com Deus, o corpo conecta com a matéria. A alma é intermediário, que pega o espírito, a experiência do espírito com Deus e torna isso real, pessoal. Torna a minha experiência com Deus pessoal, que envolve desejo, emoções, pensamento, intelecto, que é a parte da alma. Então a alma faz esse link entre corpo e espírito. O espírito me conecta com Deus. O corpo me conecta com a terra. E a natureza pecaminosa, ela, uma vez instalada, ela tenta fazer com que a alma viva escrava do pecado. Com isso, o espírito morre. Morre em que sentido? Da conexão com Deus. E não no sentido que o espírito é morto em si. Porque se o espírito for morto em si, você não vive. Porque é exatamente quando o espírito é tomado que o corpo desce. É quando o corpo, quando ele morre, é porque o espírito foi retirado. Se o espírito foi retirado, não existe vida nisso aqui. Porque o que te faz você viver é o espírito. E o que faz você ter emoções na vida, habilidades para decidir, ter desejo para aprender, para ensinar, é a alma. Então, se o espírito for tirado, acabou a vida. Se o espírito for tirado, acabou a vida. Não tem como mais. Então, o espírito me conecta com Deus. O espírito, quando ele está morto, é no sentido espiritual dele não estar conectado com Deus. A Bíblia diz em Efésios 2:1 que na morte de Cristo na cruz do Calvário, e o reconhecimento que você faz de Deus, de Cristo como Salvador, faz com que você se torne um espírito. Você foi vivificado. O homem se torna um espírito vivificante. Por que ele foi vivificado em Cristo? Porque ele estava desconectado com Deus. O espírito estava vivo só para si, vivendo nessa terra. Uma vez que ele não tinha conexão com Deus, ele estava no sentido de adoração inoperante. Porque o que estava apenas funcionando era a natureza pecaminosa que escravizava, automaticamente a alma, que é a sede das emoções, que é a capacidade de pensar, de decidir, de aprender, de raciocinar. Essa parte está dominada pelo pecado. Então ela está extremamente conectada com o corpo, com a matéria, que só se ocupa com as coisas dessa vida. O espírito está vivo? Está. Ele só não está conectado com Deus. Mas quando você reconhece o Senhor como Salvador, que é uma ação do Espírito, o que é que Deus está fazendo? O que é que o Espírito Santo de Deus faz? Pega o teu espírito e conecta com Deus. Agora você foi vivificado. Você está conectado com Deus. Mas não tem como, quando você é um ímpio, o espírito está morto. Porque se o espírito estiver morto, você também está no todo. Porque o homem não funciona separadamente. No sentido de, o espírito está morto, mas a alma e o corpo está legal. Não funciona. Se o espírito é tirado e volta a Deus que o deu, o corpo desce ao pó da terra. Está entendendo? Está fazendo sentido? É por isso que nós entendemos, irmãos? Que o homem, por ter sido feito dentro de Deus, que é o Espírito, ele é imortal. Ele não é eterno, porque a eternidade é atributo exclusivo de Deus.
ele é imortal. O espírito é imortal. Ou seja, se ele for para o inferno, ele não será destruído. Com Deus na eternidade, ele não será destruído. Pelo fato do homem ser imortal, significa que dentro do teu corpo, do teu, se ele não for tirado, você permanece vivendo nessa terra. Mas como o pecado afetou a esfera física, não teria como você viver caquético, sentindo todas as dores na estética física, aqui nessa terra. Por isso que quando chega a determinado tempo que Deus predeterminou para cada ser humano, ele retira o espírito, que é a vida. Aí o corpo, que é só a matéria, desce ao pó da terra. Aí o espírito, que é conectado à alma, tricotomia, volta a Deus que o deu, se você morreu em Cristo. Ou o espírito conectado com a alma vai ao inferno, se morreu sem Deus. Jesus no Calvário, ele usa a expressão, a minha alma está profundamente angustiada, falando de emoções. Mas quando se refere à entrega da vida, ele diz, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. E tendo dado um grande brado, morreu. Então o que faz Jesus permanecer vivo ou não na cruz do Calvário é o espírito, e não a alma angustiada. Ele diz, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Quando ele entregou o espírito, o texto diz, e tendo ele dado um grande brado, ele expirou, ele morreu. Porque se o espírito sai, a matéria desce. Fez sentido? Paulo, quando olha para aquele menino que está morto, ele ora para que o espírito volte. O dicotomista diz ali nesse texto que volta a alma, que seria o mesmo espírito. O tricotomista diz, o que volta é o espírito, que é o que dá a vida, e junto vem a alma, que é o que dá as emoções. Por isso que em ambos os casos, seja dicotomo ou tricotomo, não tem problema. Porque para o dicotomo, se o texto diz, e o espírito volte para o corpo, para o dicotomo está referindo à alma e espírito para ele é a mesma coisa. Mas ao tricotomo, quando diz que o espírito volta, ele está dizendo, voltou o espírito, que é a vida, e conectado às emoções, à alma. Para o dicotomo, se o espírito e a alma é a mesma coisa, então o que voltou foi a vida, que é o que chamamos de ressurreição. Vocês estão conseguindo pegar o pensamento? Está dando para pegar, pastor Marinão? Vai dar certo. Vai dar certo. Sim, não há, é por isso que no monismo é classificado como uma heresia. Pode, claro, é livre. Quem é que pega? É a alma. Porque ela é a redentora da vontade, do desejo, das emoções, dos pensamentos, do intelecto. É na alma que vem o pecado. Mas afeta o todo. Sim, isso eu não tenho dúvida. Isso afeta o corpo. O corpo influencia também, porque a Bíblia fala que o nosso corpo ele tem as concupiscências da carne, ou seja, os desejos do corpo. Mas os desejos fazem com que a alma venha. Porque é a alma que toma a decisão. O meu corpo pode ter um desejo, mas se eu tiver uma alma, vamos dizer assim, embaixo da direção de Deus, né, eu não vou pecar. O corpo pode até gritar, mas eu falo, não vou fazer. Entendeu? Eu decidi na minha alma. Então a alma pega. Ou não. Ou a alma Tá. pega, ou não pega. Boa colocação. 2 pontos aqui para ser analisado. Então a alma é a responsável Pela decisão. pela decisão. E cai naquele versículo que o senhor mostrou agora ali, que o próprio Deus fala, a alma que pecar, essa alma que pecar, essa vai... Mas ali não está falando da alma só. Ali está falando do ser humano no todo, na consequência para essa terra. Não, é justamente essa, eu sou tricotomista, essa divisão em que eu fico imaginando, esse espírito que eu entendo aqui, que foi Deus que deu, Deus socorro, Deus colocou, tal, por que ele vai junto com a alma, que você já falou isso umas 2 vezes, por exemplo, quando a alma peca,
Por quê? Porque precisa dos três para formar o homem, uma unidade. Assim como Deus é trino, o homem é trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo comungam de um mesmo lugar. Não teria como o homem ser dividido no final entre o corpo e o espírito ir para um lugar e alma para outro. O homem, ele está subdividido, a Bíblia o subdivide em 2 ou em 3, dicotomo ou tricotomo, para o seu viver diário, para a sua conexão ou não com Deus. Mas o resultado final, uns ressurgirão para vergonha e castigo eterno, Daniel 12, e outros, no caso para vergonha eterna, outros para alegria e o gozo eterno. É o todo, tanto que... Por exemplo, quando um homem é vivificado, que ele tem uma parte do Espírito Santo nele, o trabalho do Espírito Santo neste homem é fazer com que ele não pegue, ou seja, que a sua alma não pegue. Okay? Então, esse é o trabalho do Espírito Santo no homem, é aconselhar, é dar direção, para que a alma não pegue. Da mesma forma que essa alma é conduzida pelo Espírito, existe um outro camarada aí, que ele não tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito dele está morto, ou seja, ele não tem um Espírito que conduz a alma dele para um bom caminho, vamos dizer assim, né? Então essa alma aí vai viver, a Deus dará, sei lá, vai fazer um monte de loucura, essa alma não tem direção nenhuma, essa vai para o inferno. Mas esse Espírito desse camarada, mesmo ele sendo ímpio, que a impiedade dele, a loucura dele, o pecado dele está na alma, não está no Espírito. Porém, ele é o todo, ele não é isolado. Nesse sentido, ou seja, ele possui um espírito que conecta com Deus, um corpo que conecta com a matéria, e a alma que é intermediária, ela cumpre o papel de pegar a experiência do espírito com Deus e tornar ela pessoal na alma. Um detalhe é que o homem ímpio, o Espírito dele não está morto, ele está lá. Tanto todo ser humano. Ativo, ele não tem influência. Não é que ele não tem influência, ele não está... Não é que ele não tem influência, ele não está linkado com Deus. Porque ele, sim, é o que mantém o ser humano vivo. Ele, é uma expressão, uma metáfora. Ele está morto no seu pecado, nos seus delitos. Não, quer dizer no sentido... Não, mas não tira, ele está querendo dizer simplesmente Não, mas ele está dizendo como metáfora, no sentido que ele não está conectado com Deus. Você está vivo, porém não para Deus, só para esse mundo. Então o Espírito está vivo? Está. Para quê? Para esse mundo. Ele não está vivo para Deus, porque ele não está conectado. Então se o homem morre no seu pecado, sem Deus, ele vai ao inferno. A alma e o Espírito vão junto. Porque se o senhor é tricotomo, na tricotomia não separa espírito e alma. Na tricotomia, espírito e alma estão junto. Eles andam conectados um com o outro. Ok? Na dicotomia, espírito e alma é uma coisa só. Na tricotomia, espírito e alma, eles estão ligados. Eles estão assim, ó, de mãos dadas. É assim, ó. Aonde um vai, estão juntos, eles estão conectados, espírito e alma estão conectados. Então, se o espírito vai para Deus, a alma vai junto. Se o espírito for condenado ao inferno, a alma vai junto. Ou se preferir, se a alma vai para o inferno, o espírito vai junto. Porque na tricotomia, eles estão conectados. O espírito aqui não é o Espírito Santo, é o espírito do homem. Parece eu e minha esposa, nós somos um só. Mas ela falou que até que a morte nos separe. Quando a morte, ela vai para um lado e eu vou para o outro. Então, irmão, o entendimento é isso que o espírito conecta com Deus, o corpo conecta com a terra, com a matéria, a alma é o intermediário que faz com que a experiência do espírito com Deus, ela se torne pessoal. Já que é a alma que é responsável pela emoção, pelas vontades, pelos pensamentos. Agora, a natureza pecaminosa, o pecado original, que habita em nós, que a Bíblia chama de natureza carnal, e lembrando, não pode cair no dualismo, que não é dicotomia. Dualismo é uma ideia filosófica que nasceu antes dos filósofos Platão, Sócrates e Aristóteles, que nasce a partir de 400 e pouco antes de Cristo. Já lá nos persas havia a ideia dualista. Depois, nos dias de Platão, Sócrates também.
E depois os gnósticos também incorporam o pensamento do dualismo. O que é que o dualismo acreditava? O dualismo acreditava que existe uma matéria que é má o tempo todo e o espírito que é bom. Sendo a matéria má e o espírito bom, uma parte do gnosticismo diz: não tem como Jesus ser Deus. Porque se Deus é espírito e Deus é bom, não tem como Deus habitar na matéria, porque Jesus era matéria, era corpo. Não tem como Jesus habitar na matéria, porque a matéria é má. Para o dualismo, que é o pensamento que muito crente tem quando olha para o corpo e diz: meu corpo é mau, meu corpo é perverso. Tivemos o caso de um irmão no passado da Deus e Amor que decepou o próprio órgão genital, porque ele leu o texto e interpretou: se o teu órgão te faz pecar, ou alguma parte do seu corpo te faz pecar, arranca lá fora. Porque na mentalidade dele o corpo é mau. Irmão, o corpo não é mau, a matéria não é má. Isso aqui é a ideia dualista, gnóstica, persa, dos gregos. A matéria não é má. Má é a natureza pecaminosa que habita em mim. A essa Jesus morreu. Não no sentido primário pelos nossos pecados. Jesus morreu pelo meu pecado. Qual? O original, que me condena. João olha o emergidor. João Batista olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, João 1,29, que tira o pecado, no singular, e não os pecados do mundo. Ele tira o pecado, ele resolve o problema do pecado original, no sentido de, uma vez que você reconhece o que Jesus fez na cruz, não existe mais condenação para você. Romanos 8,1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O problema do pecado original cometido lá por Adão foi resolvido. Quanto ao teu pecado do teu dia a dia, que você vai pecar mesmo sendo crente, aí sim, Jesus morreu pelo pecado original, para te livrar dele. Quanto aos pecados do dia a dia, quando você dobra o joelho e ora, 1 João 2,1, filhinho meu, vos escrevi para que não pequeis. Mas você é crente, habita nesse corpo, que a natureza pecaminosa está nele, não foi retirada, é como um vírus do HIV, o sangue de Cristo é antídoto, mas o vírus continua ali. A diferença é que se você morrer em Cristo, esse pecado original, essa natureza pecaminosa não pode te levar ao inferno. Porque Jesus morreu por você. Ele não tirou a natureza pecaminosa de você. Ele apenas te deu um remédio. O sangue é suficiente. Te purifica da condenação eterna, te livra da condenação eterna. Agora, porque você tem essa natureza adâmica no bojo do seu âmago, você traz com você essa circunstância. Você peca contra a Bíblia, contra Deus, contra o próximo todo dia. Pensar que o crente não peca porque tem o Espírito Santo é pensar o que Pelágio pensou entre o 3º e 4º século. Pelágio acreditava que era possível o homem viver sem pecado. É impossível o homem viver sem pecado. É impossível o homem não pecar. O crente peca, por isso ele tem Jesus. Ele disse: vos escrevi para que não pequeis, mas se você pecar tem um advogado. A diferença é que o crente salvo, resgatado, remido, verdadeiramente alcançado, ele não tem prazer no pecado. O pecado é um acidente. Por isso a Bíblia diz que ele tem que ser vigilante o tempo todo, vigiai, para que não caiais em tentação. Por quê? Porque a natureza pecaminosa habita em você. E embora teu espírito te conecta com Deus, teu corpo está conectado com a terra, a alma, que é a faculdade pensante, está ali no meio, intermediária. E a alma que traz a experiência e torna ela pessoal diz: olha, você tem que lutar contra a natureza carnal, porque o espírito se opõe à natureza carnal. A natureza carnal, não está falando do meu corpo. O que se opõe não é o meu corpo, é a natureza pecaminosa. O espírito luta contra a carne contra o corpo, a carne contra o espírito. E ambas se opõem uma à outra para que a alma não faça o que é do seu querer. Gálatas, revestivos das armaduras de Deus. Porque é uma luta do espírito que conecta com Deus contra a natureza pecaminosa. Não é o meu corpo, a minha matéria. A matéria não é má. Isso aqui é dualismo, que está dentro de muita igreja evangélica hoje.
pensamento gnóstico, pensamento pagão. A matéria não é má. Deus me fez um ser maravilhoso. A matéria é boa. Deus fez a matéria para conectar com a matéria. Com a cachoeira, com o shopping, com o lazer, com os filhos, com a esposa. A matéria é boa. Agora a natureza pecaminosa, a natureza carnal que habita em mim é má. E contra ela o Espírito se opõe. Para que você não faça o que seja porventura do seu querer. Na alma está o quê? O desejo, a vontade, o pensamento. Por isso que quem não domina os seus desejos se torna escravo dos seus prazeres. Que prazeres? Os prazeres da carne, que não é a matéria, mas a natureza pecaminosa. Fez sentido para você? Pegou? Pergunta, que nós temos 1 minuto para encerrarmos. Como? É porque tem uma parte, por isso que eu citei 2 partes do monismo. Tem uma parte que acaba tudo, que encerra tudo. E tem aquela parte que acredita na ressurreição da alma depois, no final. Então, o que esse pensamento gera? A interpretação, por exemplo, feita pelas testemunhas de Jeová, que pega o texto ali, embora Charles Tazel Russell, fundador da Testemunha de Jeová, nem grego falava direito, muito menos hebraico, ele fez uma tradução que ele chama de tradução do Novo Mundo, texto totalmente distorcido. Eles colocam aquele estado ali, e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eles colocam uma vírgula antes do hoje mesmo, e coloca, e disse Jesus hoje, estarás comigo no paraíso, futuro. E não é disso que Jesus está falando. Então eles colocam assim, e disse Jesus hoje, agora, no futuro estarás comigo no paraíso, porque no monismo um dia haverá a ressurreição da alma. Mas Jesus, no texto original, ou nas cópias dos originais, não está escrito, e disse Jesus hoje. Está escrito, e disse Jesus, hoje mesmo estarás comigo. Fez sentido? Gente, nós vamos encerrar aqui. Ah, não, é porque está dentro desse texto. Na verdade, é proposto uma ideia, o seguinte: de um homem muito rico, que tinha muitos bens. Ele disse, eu vou destruir todos os meus celeiros, vou plantar, vou colocar todas as minhas colheitas ali dentro e vou dizer, alma, viva regaladamente, viva uma vida pamparra aqui na terra. E aí veio a palavra de Deus aí dizendo, louco, nesta noite te pedirão a tua alma, ou a tua vida, o teu fôlego. Aí aqui, volta a dizer, o dualista diz, alma e espírito é a mesma coisa. Eu te peço a sua vida. Enquanto que o tricotomo diz, espírito e alma estão juntos, interligados. Então hoje eu peço a tua vida, espírito e alma junto, e para quem estará ela preparada? O que mostra que existe um futuro. Para quem ela está preparada? O que mostra que existe 2 caminhos. Então, se no dualismo é espírito e alma uma coisa só, está dizendo que tem um futuro. Esse espírito e alma que é uma coisa só, tem um futuro. Para quem estará ela preparada? E no tricotomismo, que espírito e alma está interligados de mãos dadas, está dizendo que tem um futuro para ela. Para quem está preparado? Mostrando que tem 2 lugares, 2 caminhos. Fez sentido? Fez sentido? Resumo da ópera é boa. Pronto. Pode significar fôlego no sentido da vida, pode significar emoções, pode significar o espírito.
É isso aí, exatamente, são palavras polissêmicas. Ela tem duplo, triplo significado. Aí como que eu vou entender quando está falando da alma, sede das emoções, quando está falando de espírito, quando está falando da vida aqui nessa terra? É o contexto, é a inferência, as entrelinhas do texto. Vírgulas, a pontuação, lembrando sempre, as declinações do grego são muito parecidas com a língua portuguesa. O hebraico distingue muito da língua portuguesa. Então deve-se levar tudo isso em consideração. Então quando a teologia preparou todos esses argumentos, você tem que pensar que, ainda que você não esteja entendendo o hebraico, ou não saiba o hebraico, mas homens que pensou no bacharel em teologia, pensou dentro de uma mentalidade voltada para o entendimento do hebraico e do grego, para expor o pensamento. É claro que tem algumas coisas que ao longo do tempo, ou os caras não entenderam bem, e aí a necessidade de um estudo hoje das línguas originais, do hebraico e do grego. Ah, mas eu não posso estudar, mas tem alguém que estuda e está aí para apresentar para você. É por isso que hoje eu gasto tempo. Eu estava falando, não, eu tenho essa Bíblia aqui, ela é hebraica. Nem tem Novo Testamento. Aqui é só hebraico. Não tem Novo Testamento aqui. Porque essa Bíblia aqui, os judeus não creem que Jesus é o Messias. Então isso aqui é só hebraico. Mas eu uso, por quê? Para aprofundar melhor no conhecimento, para não deixar ninguém no vácuo. Amém? Vamos colocar de pés?